Boa tarde a todos, né? Vamos falar hoje sobre o plano de saúde na FD Reinf, certo? E antes de iniciar o nosso live de hoje, né, eu gostaria que vocês, né, se inscrevessem no nosso canal, né, para acompanhar as novidades que a gente vem postando semanalmente no Atenas, para vocês, né, receber a notificação dos nossos próximos eventos, né? Então, é só clicar aí, né, no botão se inscrever, né, que fica logo abaixo aí da tela, para ficar por dentro das novidades do Atenas, certo? Então, né, vamos abordar esses 4 pontos aqui na nossa live de hoje, né? Onde era enviado antes, quem deve ser informado na FD Reinf, observações importantes, o que deve ser enviado e como enviar, né, dentro do nosso sistema Atenas. Onde era enviado antes, né? Com a extinção da DIF, a partir da competência 2025, os dados foram redistribuídos, né? Então, uma parte ficou alocada na obrigação E-Social e a outra parte alocada na obrigação FD-Reinf, né? As informações que são enviadas pertinentes ao E-Social é somente para aquelas pessoas físicas que têm vínculo empregatício com a empresa ou alguma relação de trabalho com a empresa, né? Os demais casos se encaixam na FD-Reinf, né? Até 2024, as informações do plano de saúde eram declaradas na DIF, né? Então, a partir da competência 2025, né, teve essa implementação na FD-Reinf, né, que no E-Social ele já era enviado como de costume. Quem deve ser informado na FD-Reinf? Serão informadas as pessoas físicas que são sócio-cotista. O que seria sócio-cotista? Aquele sócio que não tem folha ou prolabore, né, mensalmente na empresa PJ, né, ou pessoas físicas com vínculo ativo, perdão, o sócio que não tem folha, né, a pessoa física que também, né, não tem folha, né, que são também os ex-funcionários com plano mantido ou reembolsado após o desligamento, né? Vamos supor que eu tenho aquele funcionário que eu demiti ele no mês 3, mas por algum ventura eu paguei ainda alguma coisa do plano de saúde dele no mês 4. Então, essa informação desse funcionário demitido e desse sócio cotista que não tem folha ou prolabore diretamente na empresa, eles são enviados na FD Reinf, né? Então, nesses dois casos aqui, a pessoa não tem mais relação de trabalho ou não tem relação de trabalho com a pessoa jurídica, né? Não tem vínculo empregatício, né? Porque sócio cotista é apenas um sócio que adquiriu as cotas da empresa, mas não teoricamente que ele tem um prolabore a ser retirado mensalmente na empresa. E o ex-funcionário seria aquele funcionário demitido ou desligado em uma determinada competência, certo? E pessoa física com vínculo ativo ou que tem alguma relação de trabalho na pessoa jurídica deve ser informado exclusivamente no E-Social, né? Então, a grande chave é se aquela pessoa física tem relação de trabalho ou não. Tem relação de trabalho, envia no E-Social. Não tem relação de trabalho, envia na FD Reinf. Observações importantes. Apenas gastos com plano de saúde contratado pela própria empresa PJ podem ser enviados, né? Não é válido enviar valores de plano contratado em nome da pessoa física e reembolsado pela empresa. Um exemplo, né? O sócio tem um plano de saúde no CPF dele, certo? E a empresa reembolsa esse gasto que o sócio tem, com o plano de saúde dele. Então, nesse caso, ele não é válido, né, o envio dentro da FD Reinf, né, que a FD Reinf é apenas gasto do plano de saúde corporativo, plano de saúde da pessoa jurídica, PJ, e que essa pessoa física, né, que não tem relação de trabalho, mas tem esse plano empresarial da pessoa jurídica, né, da PJ, certo? Então, esse segundo caso aqui não é válido para envio na FD Reinf.
O que deve ser enviado? Corparticipação, né? Seria aquele plano de saúde que o funcionário arca com um percentual X nos gastos que ele, porventura, vem adquirindo ou adquire numa determinada competência, seja uma consulta médica, um exame ou propriamente uma internação. Né? Aí o funcionário paga 20% desse valor, que é uma dedução do rendimento tributável dele. Né? Então, esses 20 vão, né, ser enviados na FDRINF. O reembolso seria, né, caso a pessoa física pague o serviço e a operadora reembolsa esse valor gasto. Vamos supor que a pessoa física foi em uma determinada consultória, ele pagou integral a consulta, só que a operadora reembolsou esse valor, né? Então, nesse caso, ele se caracteriza como reembolso, né, que é uma adição no rendimento tributável da pessoa jurídica, né, que ele recebeu um pagamento, né, diferente de uma coparticipação que é um desconto que ele paga, né, seria um desconto do rendimento tributável dele, certo? Aí tem essas duas pequenas diferenças, né, que devem ser notadas ao enviar na NFD-RINF. Se é coparticipação, ele arcou 20%, ele arcou um percentual X do valor, então envia como coparticipação. Se é reembolso, a operadora reembolsou, a própria pessoa jurídica reembolsou, né, com plano de saúde, então é uma adição no rendimento tributável da pessoa física. Né? Essa parte de adição ou dedução, né, se configura lá no imposto de renda da pessoa física, né, o IRPF, né, que tudo que você vai enviar na RINF, a finalidade dele é apenas, né, ser dedutivo ou adicionar lá no imposto de renda da pessoa física, certo? Que anteriormente era enviado na DIF. A DIF era onde eu declarava os valores gastos de plano de saúde. Como não tem mais DIF, né, tudo que é relacionado aos gastos das pessoas físicas que não têm relação de trabalho será enviado na RINF, que irá desaguar no imposto de renda da pessoa física. Aí como enviar, né? No Atenas a gente tem um manual bem completinho, né, para fazer esse envio, né? Lá dentro do nosso site. Deixa eu compartilhar aqui o nosso site. Ó, dentro do nosso site a gente tem um manual bem completinho que demonstra o passo a passo de como deve ser enviado, né, o plano de saúde na FD-REINF, né? Mas vamos fazer uma aqui, né, para a gente ver na prática como deve ser enviado esse plano de saúde. Estarei abrindo aqui o meu Atenas. Então, repare que aqui eu estou na minha empresa, Atenas, né? Eu tenho folhas aqui lançadas
para determinadas pessoas físicas, certo? Eu tenho do sócio, uma folha do sócio, sócio teste 1, e uma folha do funcionário ativo, né? Então, repare que esse desconto de plano de saúde, que é informado diretamente na folha do funcionário ou do sócio, e eles têm relação e vínculo empregatício, ele vai ser transmitido no E-Social, certo? Então, como é que eu faço o lançamento daquele valor do sócio que não tem vínculo empregatício? Então, primeiramente, a gente vem aqui no cadastro do sócio, cadastros, sócio, tudo aqui diretamente no módulo pessoal. Então, repare que eu tenho aqui um sócio 2. Esse sócio 2, se a gente olhar para a nossa folha, ele não tem folhas lançadas na competência janeiro de 2025, certo? A gente na competência janeiro e eu não tenho folhas lançadas por sócio 2. E como é que eu faço esse lançamento? É bem simples. Basta criar aqui a rúbrica do desconto, né? Vou até apagar aqui para a gente criar uma do zero. Basta procurar a rúbrica ou a verba do desconto do plano de saúde, né? E lançar aqui na parte de lançamentos fixos do sócio, perfeito? Então aqui não considera como salário, 4.500, né? E início, 1 de 2025, certo? A partir do momento que eu lanço isso aqui, eu digo, o início da vigência é dia 1 de janeiro de 2025, eu não coloco uma data fim, então toda vez que eu vou enviar a FD Reinf, relacionada ao plano de saúde desse sócio, então no mês 2 ele vai ter esse valor, no mês 3 ele vai ter esse valor, no mês 4, até eu colocar uma data fim, né? Se eu colocar uma data fim aqui, 31/5, pronto, 31/5 seria esse valor. E a partir do mês 5, desconto, plano de saúde, não considerada, a partir desse mês ele ficou 6.000, né? Então aqui até o mês 5, início 1 de janeiro, fim maio, né? Ele vai ter esse valor e a partir de junho ele vai ser 5.000, né? Basta apenas fazer isso, Yuri? Não. Eu fiz o lançamento fixo desse plano de saúde, desse desconto do plano de saúde, e aqui eu tenho que vincular a operadora do plano de saúde, né? Então aqui eu vou pesquisar uma operadora do plano de saúde, que eu já tenho aqui cadastrada, Unimed, e aqui eu coloco que esse desconto vai ser do valor do titular, 4.500. Feito esse lançamento aqui, dá uma setinha para baixo e para cima para gravar. Um detalhe importante também, que no cadastro da operadora de saúde, né, eu voltei aqui para o módulo fiscal, para eu vir aqui em cadastro, pessoas e pessoas. Se eu pesquisar a Unimed, bem aqui na parte da folha de pagamento, é obrigatório eu ter o registro, o número do registro da ANS cadastrado aqui na parte da operadora de saúde, né? Sem essa informação, dá erro de envio na Reinf, né? Então, um detalhe muito importante, né, que a operadora de saúde que eu utilizar aqui no cadastro do sócio ou do funcionário desligado, eu tenho que colocar o registro da ANS, perfeito? Então, fiz o lançamento aqui, ó, repare que o 6 ele não gravou, né, porque eu não dei a setinha para baixo, né, o mês 6, né? Sempre que vocês realizarem o lançamento, dá uma setinha para baixo e para cima para ele gravar. Né? Então, aqui seria do meu sócio e do funcionário desligado, é praticamente a mesma coisa. Só que em vez de ir na tela do sócio, eu vou na tela do funcionário. E aqui também eu tenho um funcionário já cadastrado como desligado.
né? Aqui a situação ele está desligado, né? Essa parte aqui, o sócio ele está ativo, né? Mas ele está ativo, mas ele não tem folha aqui na minha competência de janeiro, né? Ó, janeiro de 2025. O sócio ele está ativo, seria cara que caracterizado como sócio cotista, que ele não tem prolabore, e essa informação ela vai estar pertinente na REINF somente. Né? Se não tem folha aqui, ele não envia no E-Social. Não tem o risco de enviar 2 vezes a mesma informação. Se eu fizer esse lançamento no módulo pessoal, né? A informação só é enviada no E-Social a partir do momento que a pessoa física ela tem algum lançamento no cálculo da folha. Se não tiver, não tem esse risco de a informação ir duplicada para o site, para o sistema do governo, né? Sistema governamental. E aqui nesse caso seria o funcionário desligado, né? Por que eu estou enfatizando o funcionário desligado? Porque funcionário ativo ele tem folha. No momento que ele tem folha, a informação é enviada pelo E-Social, né? Então, funcionário desligado, eu venho aqui na parte de lançamento fixo, e aqui também eu coloco o desconto do plano de saúde, certo? Utilizei a mesma verba que eu utilizei aqui no sócio, aqui no funcionário, e também preenchi a mesma operadora e coloquei o valor, 250 e 250. Ah, essa pessoa física, ela tem dependente. Então, é só vir aqui na aba de dependente, cadastrar, com nomes, data de nascimento, CPF, né? E o tipo de, cadê? Grau de parentesco, né? E o tipo do grau de parentesco e fazer o cadastro do dependente. Uma vez cadastrado, tanto aqui na parte dos funcionários quanto na parte dos sócios, né? No momento que você fizer o lançamento aqui da rúbrica, né? Vamos supor que 4.500, né? 3.000 é do titular e 1.000 é do dependente, né? Ó. Não, 1.500, né? Perdão. Então, que está um total de 4.000, né? Que seria o lançamento sintético e aqui seria o lançamento mais analítico, que eu detalho o que é do titular e o que é do sócio, certo? Então, o lançamento, a regra é a mesma para ambos, tanto sócio quanto funcionário, certo? Aqui ele não tem dependente, então 250 vai ser cheio para a parte do funcionário. Um detalhe importante também, né, dentro do módulo da folha, que seria o cadastro da própria verba. Por quê? Porque o cadastro da verba, né, o que eu considero como gastos com o meu plano de saúde seria as verbas que estão parametrizadas com essas 3 classificações, né? A 701, 705 e 709, que seria o plano odontológico. E também o plano odontológico se encaixa nesse envio, né, de plano de saúde dentro da REINF. Mas lembrando, né, que o plano odontológico no nome da pessoa jurídica, né? Sempre no nome da pessoa jurídica, nunca no nome da pessoa física, e a empresa paga esse valor para a pessoa física, né? Isso não é válido para envio na REINF. Porque quando a pessoa física ela tem um plano de saúde diretamente atrelado ao CPF, a própria operadora de saúde envia essas informações dentro da DMED, né? DMED e as obrigações pertinentes à operadora de saúde. Então vamos lá. Continuando aqui, né? A verba ela tem que estar com esse cadastro. Voltando aqui, né? O desconto do meu plano de saúde ou plano odontológico, ele tem que estar com 701, 705 ou 709. Feito todo esse cadastro,
né? Agora eu posso vir aqui no meu módulo fiscal, na competência janeiro de 2025, a mesma competência da minha folha de pagamento, certo? E vir aqui no gerenciador da REINF, movimentação, FD REINF, gerenciador de eventos REINF, né? Ele deu uma pequena mensagem porque é o certificado da empresa, né? Como essa empresa é apenas teste, ele não tem nada parametrizado, né? O certificado está vencido, né? Ou não foi possível encontrar ele. E eu venho aqui na parte da série 4000 e eventos 4010. Então, repare que apenas apareceu o sócio teste 2 e o funcionário desligado. As informações do sócio 1, que eu também tenho informação do plano de saúde, né? Ó, informação do sócio 1, ele tem desconto do plano de saúde também, o mesmo cadastro. E o funcionário ativo, ele também tem esses mesmos cadastros. Só que, como eles têm folha, eles não vão subir para o nosso gerenciador da REINF. Apenas o desligado e o sócio 2, que seria o sócio cotista, que não tem Prolabore. Então, se a gente voltar aqui para a REINF, ó, apenas listou o sócio 2 e o funcionário desligado. Então, aqui na parte superior do registro, eu tenho as colunas valor por participação e valor reembolso. O reembolso ainda não falei, vou falar posteriormente. Então, o valor da coparticipação é o valor que eu lancei lá no cadastro do sócio e no cadastro do funcionário. Certo? Então, aqui eu vou ter o valor e aqui também ele vai ter a rúbrica. Né? Deixa eu fazer, é porque eu botei a data fim, né, no sócio 2, por isso que ele não puxou o valor, né, ó. Que eu já disse que essa verba ela já foi e já tem uma data fim, né? Então, se eu vim aqui novamente, sócio 2 puxou os 4.500, que seria o lançamento que eu tenho aqui na minha verba, né, totalizando 4.500. E se eu vim aqui na parte detalhado, detalhes do evento, né, todo lançamento que eu tenho sobre a rúbrica, né, despesa médica com a participação, um tipo de registro ele vai vir assim no nosso gerenciador da REINF. E natureza de rendimento a gente não deve se preocupar, por quê? Porque na parte do envio na REINF, essa parte do plano de saúde e plano, né, e valores de reembolso, né? Deixa eu pegar até o manual aqui da FD REINF para mostrar para vocês. A parte, né, desses dois carinhas. Deixa eu baixar aqui diretamente no site da Receita, né? Ah, que legal, o site da Receita tá fora do ar. Eu ia mostrar lá no layout do XML, né? Mas se vocês foram pesquisar lá no layout, né? Diferentemente do envio, né? Do aluguel ou valores,
né, de pessoa física, eu tenho atrelado a natureza de rendimento, que a natureza de rendimento é onde eu defino qual código eu vou recolher o meu determinado valor, né? Aqui na tabela de natureza de rendimento. Só que para esses valores de plano de saúde e coparticipação, eles não são atrelados à natureza de rendimento, e sim somente ao CPF e o tipo de envio, né? Então, vocês não devem se preocupar com essa natureza de rendimento, que essa informação ela não é pertinente a essa operação de plano de saúde. E se eu vim aqui mais à frente, ó, na parte do detalhe, então eu tenho aqui 3.000 do meu titular e 1.500 do dependente, totalizando os 4.000 desse sócio 2. Se eu vim aqui no funcionário desligado, eu já tenho uma despesa médica de coparticipação de R$ 250, somente do titular, porque eu não lancei valores relacionados ao dependente. Certo? Tá somente a linha do titular. E essa linha de reembolso, Yuri, como é que eu lanço a parte do reembolso aqui no Atenas, né? O reembolso ele é mais simples, né? Basta vir aqui na parte de movimentação, FD Reinf e reembolso de despesa médica odontológica 4010. Aí eu coloco o código dessa pessoa, né? Esse código seria o código interno do Atenas. Seria esse códigozinho aqui. E esse código é o que vai vir para a tela do reembolso. Mesma coisa, eu tenho que vir com uma operadora de saúde, certo? A competência que eu quero lançar esse registro, né? A competência sem barra, mês e ano. E o tipo de reembolso, se é a operadora que reembolsa o empregador ou o benefício do próprio empregador, né? Se é a empresa que paga esse reembolso ou se é a operadora que paga esse reembolso. E o CNPJ desse prestador de saúde que esse funcionário foi adquirir o serviço dele, né? Ou CNPJ ou CPF desse prestador. E o valor do reembolso, relativo ao ano do período. Se eu tiver valores relativos a anos anteriores e eu quero lançar tudo em janeiro de 2025, basta vir aqui e digitar o valor. Se você apertar aqui, aparece uma calculadora, né? Então, 54 mais 100, que dá igual a 644, né? Aqui é bem bacanazinha, que eu tenho uma calculadora disponível aqui em cada campo. E caso eu tenha valores de reembolso do meu dependente, basta eu digitar o CPF do dependente, 0012345678, né? É 8 dígitos. E aqui eu coloco o valor do meu dependente. Aí se eu quiser deletar, Ctrl Delete na linha. Certo? Então esse valor lançado aqui de 1.500, ele vai aparecer aqui no gerenciador da RINF como despesas médicas reembolso, né? E lembrando, essas duas operações, elas não são atreladas à natureza de rendimento, né? Então aqui seria somente um código interno do Atenas. E aqui na parte do reembolso, eu vou ter os 1.500 que eu lancei aqui também para esse funcionário desligado. Certo? Então, feito isso, basta apenas, né, selecionar o registro e enviar. Clicar no registro e enviar, que essas informações vão ser enviadas automaticamente na FD Reinf e vocês vão poder consultar essas mesmas informações no portal do ECAC. Certo? Então, esse é o procedimento aqui no Atenas, que também no nosso manual está bem detalhado, né? Ó, passo a passo, a verba 701, né? Ó, o fim da vigência, você precisa preencher uma nova linha, a operadora de saúde, está bem didáticozinho. Vou colocar esse link aqui no nosso comentário aqui do YouTube, para vocês poderem apreciar esse material. Certo? Então, acho que a gente pode abrir, né, esse tempo restante para as perguntas.
Aí vocês podem fazer as perguntas aí no comentário que eu vou estar analisando cada uma. Né? A Bruna Wisline, né? Ela falou: Yuri, boa tarde. Então iremos transmitir o R4010 dos sócios que não tem Prolabore, mas que é pago pela empresa, o valor do plano de saúde, né? Certo? E os demais que têm folha enviamos normalmente pelo S1210. Perfeito. Né? Aquela pessoa física que ela tem relação de trabalho, né? Voltando aqui para o nosso Atenas, ou ela tem uma folha gerada atrelada ao CPF, essa informação vai ser enviada pelo E-Social. Diferente disso, envia na FD Reinf, né? Então sempre, né, ter essas duas vertentes. Tem folha, tem relação de trabalho, é social. Não tem folha, FD Reinf para os demais casos. O André da JB Contabilidade, né, ele fez uma pergunta. Me perdi aqui na minha folha, lançamos a verba informativa com o plano de saúde total. E a outra está com desconto participativo. Está certo? Eu acredito que você está se referindo à parte do E-Social, né, André? Mas, né, deixa eu ver, me perdi, a verba informativa com plano de saúde total e a outra com desconto. Eu acredito que está certo sim, né, porque quando, né, o funcionário ele não tem o desconto do plano de saúde, esse valor vai como verba informativa lá no E-Social. E a parte do desconto desse mesmo funcionário, ele vai com uma rúbrica com desconto, né? Então, a informativa ele vai o valor cheio e a parte do desconto ele vai com uma parte do desconto, certo? Né? Aí, como esse assunto foge do nosso tema de hoje, né? Hoje a gente está apenas abordando os assuntos relacionados a FD-RINF, o envio dentro, né, desses valores na FD-RINF, eu sugiro, né, que você entre em contato no nosso suporte do departamento pessoal, que eles vão estar esclarecendo mais sobre essa informação dentro do E-Social, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, caso não tenha perguntas, né, e caso ainda tenha algumas dúvidas, né, que não foram totalmente esclarecidas aqui na nossa live, né, vocês podem abrir chamado no nosso suporte, né, que nossa equipe vai estar de prontidão para responder todas as perguntas possíveis, né? E também, né, sempre analiso o nosso material disponível no nosso Atenas 3000. Coloquei o link do nosso manual aqui no chat, né? Vou colocar novamente aqui, né? Esse manual ele tá bem didático mesmo, né? Tá bem completinho. E vocês podem, né, seguir os passo a passo desse manual, certo? Então acredito que a gente pode encerrar nossa live de hoje, né? E se vocês gostaram dessa live, né, não esqueçam de se inscrever, né, no botãozinho aqui embaixo, né, para vocês ficar por dentro de todos os nossos assuntos e assuntos futuros que a gente irá abordar, né, com temas relevantes para os nossos clientes e a usabilidade dentro do nosso sistema, né, sempre visando melhorar, né, e ter essa comunicação mais próxima entre cliente e Atenas, né? A gente vai estar semanalmente, né? Não sei se vocês perceberam, toda semana a gente está tendo uma live, né? A gente pretende prolongar isso com assuntos relevantes e de interesse, né, de todos os nossos clientes, né? Então, vou encerrar nossa live. Então, dúvidas, podem abrir chamado para o nosso suporte, que a gente vai estar de prontidão para esclarecer todas as dúvidas possíveis e auxiliar os nossos clientes a fazer o envio corretamente na FD Reinf, relacionado aos gastos dos planos de saúde. Certo, pessoal?
Fico por aqui e a gente se encontra na nossa próxima live, na próxima quarta-feira.